Amém, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos que estão nos assistindo também, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Vamos colocar de pé, fazer uma oração. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 7, que é o povo de Deus deve separar-se do mal. Oramos. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por ter nos trazido o Senhor até a Tua casa, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre esta manhã de domingo, Pai. Abençoa os Teus filhos que aqui já chegaram, aqueles que estão a caminho da Tua casa, Pai, aqueles que estão nos assistindo online, Senhor. Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia continue nos alcançando cada dia mais, Pai. Pai, em nome de Jesus, venha falar conosco através da Tua palavra, que Teu Espírito Santo possa abrir, Senhor, nossa mente e nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa manhã nós estaremos estudando a lição de número 7, a qual nós iremos destacar a questão da mistura de gente que queria ajudar o povo na reconstrução do templo. E vamos mostrar qual atitude o povo tomou na época concernente a essa mistura de gente. E mostrar o quão prejudicial é também mistura de gente no meio cristão. Quando a igreja ela começa a abrir muitas suas portas para abraçar o mundo. Os perigos que rodeiam a igreja concernente a isso. O texto áureo ele diz assim, está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. E a verdade prática contida nessa lição diz que o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. E a leitura bíblica está em Esdras, capítulo 2, versículo 59 até o 62, depois capítulo 4, versículo 2 e 3, depois capítulo 6, do 2 ao 4. A lição 7. Diz assim, também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Arsá, Querube, Adã e Imer. Porém, nada puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se de Israel eram. Aqui, irmãos, eles estavam tentando fazer parte da reconstrução do templo, mas só era permitido fazer parte da reconstrução do templo aqueles que eram judeus nato. Então eles tinham que provar quem eram seus ancestrais para ver se eles eram realmente judeus. Daí vamos lá. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias e os filhos de Necodá, 652. E dos filhos do sacerdote, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher dos filhos de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Esses buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados ao sacerdócio. Chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhes, deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram, não convém que vós e nós edifiquemos a casa ao nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Sírio, rei da Pérsia. E em Aquimetá, no palácio, está a província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial, e dizia assim, no ano primeiro do rei Ciro,
o rei Ciro deu esta ordem: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, esta casa se edificará para o lugar em que se ofereçam sacrifícios, e os seus fundamentos serão firmes à sua altura, de 60 côvados, e sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei Esdras, tá aqui, né? E uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Então, o objetivo geral nessa manhã é compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige a separação dos pecados e do mundanismo. E o objetivo específico, primeiro, é destacar que Deus não aceita a mistura de povo com o mundo, do seu povo com o mundo. Entender que Deus exige plena santidade do seu povo e ressaltar que a santidade resulta em bênção para o povo de Deus. Nessa lição, irmãos, também a gente vai aprender quem são os samaritanos, que talvez hoje no Novo Testamento, quando nós lemos, nós passamos a não entender por que os samaritanos eram tão rejeitados pelos judeus, né? Por que havia essa rejeição dos judeus para com eles? Aqui a gente vai ver como surgiu os samaritanos, que os samaritanos vieram de mistura de gente. Então é por isso que eles eram rejeitados. Mas a gente vai estar vendo quem que era essa mistura de gente que formou os samaritanos. Mas essa lição, irmãos, é uma lição muito importante para os nossos dias atuais, porque a gente vê que desde lá atrás, essa mistura do mundo, do profano com o sagrado, não era permitido. E hoje nós vivemos numa atualidade em que muito se fala, é um tema que eu e o pastor Lucas sempre conversamos sobre isso, que muito se fala de preparar a igreja para a nova geração que está surgindo. O que eu tenho que fazer na igreja para cativar a nova geração, para que eles gostem da igreja, para que eles fiquem firmes na igreja. E daí faz-se um monte de coisas nas igrejas. Pinta a parede de preto e troca a iluminação e faz isso, faz aquilo. Mas os jovens não estão nela. Então fica a pergunta, mas o que nós temos que fazer? Eu falo, é tão simples. A Bíblia fala para eu ensinar a palavra de Deus à roda da minha mesa, na minha casa. Então, se os pais se preocuparem em ensinar a palavra de Deus à roda da sua mesa, pode ter certeza que quando crescer, por mais que o filho tome um rumo diferente, mas isso ainda está guardado na sua mente. Porque o temor do Senhor sempre vai estar nesse coração. Então, eu penso que a igreja do amanhã é a mesma igreja de hoje, que foi a mesma igreja de ontem. Porque Deus não mudou. A Bíblia fala que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. A Bíblia não traz nenhuma demonstração que é o percurso das gerações. Deus falou assim, eu vou mudar para cativar mais o povo. Não, irmãos, Deus continua sendo o mesmo. E essa lição da reconstrução do templo, ela traz uma suma importância correspondente a isso, porque essa era a preocupação dos construtores do templo naquela época. Porque quando o povo estava separado, foram levados cativeiros, eles foram levados para costumes diferentes. E os costumes que eles aprenderam com os seus pais se perderam ao longo do caminho. Então a preocupação que eles tinham era, se a gente trazer mistura de gente para o nosso meio, vamos trazer costumes diferentes também. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós continuamos a geração que antepassou. Porque o tempo que eles ficaram cativos, meus irmãos, novas crianças foram surgindo, com misturas de gente. Novos costumes foram surgindo. Costumes antigos foram se perdendo.
Então, é profundo essa lição, irmãos. É profundo demais. Mas vamos lá. A introdução. Diz assim: nessa lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr o alicerce da nova forma de vida que eles iniciariam em Jerusalém depois dos anos de cativeiro na Babilônia. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei. Daí o tópico 1 fala: somente os judeus retornariam a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova da sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. No primeira triagem, que é o que nós lemos aqui, foram excluídas 652 pessoas. Até alguns filhos de sacerdote, cujos nomes não se acharam nos registros das genealogias e foram rejeitados como imundos. Os judeus mestiços, nascidos de casamentos mistos durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Deus não aceitaria a mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão das luzes com as trevas. Daí vem, a história de Israel registrava uma amarga experiência nesse sentido quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir a Canaã. Um povo, um grande povo de mistura não israelita queriam acompanhá-los. Foi exatamente essa gente que durante o trajeto pelo deserto foi fonte inspiradora de murmuração. Está lá em Números, capítulo 11, versículo 4. Que, como eu já comentei com os irmãos na semana passada, quando o povo foi realmente ser liberto das mãos de Faraó, a ordem de Deus para Moisés é que eles celebrassem a Páscoa. Mas a Bíblia fala que quando eles saíram dali das mãos de Faraó, uma mistura de gente foi com eles. Porque eles também queriam sair da escravidão que havia lá no Egito. E essa mistura de gente, Deus falou para Moisés acerca deles. Falou: olha, Moisés, aqueles que realmente aceitarem se circuncidar, porque a circuncisão era feita somente pelos judeus, falou: aqueles que aceitarem se circuncidar podem participar da Páscoa com vocês. Aqueles que não podem. Provavelmente muitos aceitaram a circuncisão e participaram da Páscoa, mas uma parte também talvez não aceitou. E a Bíblia depois vem falar que quando o povo estava caminhando no deserto, daí a Bíblia diz que aquela mistura de gente que estava no meio deles veio a ter saudade da comida do Egito. E começaram a murmurar. Murmuraram a ponto de contaminar os outros. Olha que perigo, irmãos. Olha que perigo quando tem mistura de gente. Por isso que a Bíblia fala que um cego não pode guiar outro cego. Ambos cairiam numa cova. Aqui, irmãos, nada mais é que cego com outro cego, porque um povo que estava ali, sendo doutrinado por Moisés, sendo ensinado por ele, e um outro povo que ficava ainda com saudade das coisas que tinham lá atrás. Imagina, ele ficava lá: poxa vida, nós estamos aqui com Moisés aqui, toda vez o maná que cai do céu é o mesmo. Imagina, eles deviam falar: é o mesmo maná que está caindo do céu, não aguento mais comer isso. Estou farto disso daí. Lá a gente tinha peixe, lá a gente tinha um cordeiro para comer, tinha coisas melhores. Daí o povo começa talvez a pensar consigo: olha, é verdade mesmo, viu? Moisés nos trouxe para uma cilada, a gente vivia melhor lá e não sabia. Olha para os irmãos verem. Então eu falo, é um perigo, irmãos, quando a gente tem mistura de gente. É um perigo. Mais à frente nós vamos, aqui no tópico 2, nós iremos ler sobre a questão dos samaritanos, mas nós vamos entender também que o perigo que tem aqueles crentes
negativos que estão junto com a gente também, que está com a vida dividida ainda. No Brasil a gente usa um ditado, a gente fala o crente Raimundo, que é um pé na igreja e um pé no mundo, que não toma uma decisão, sabe? Só que fica dividido. Só que esse crente é um perigo, irmãos, porque ele é um grande semeador de contenda. Ele não pode ver o pastor acabar um culto tarde ou fazer algo errado, que ele é o primeiro a reclamar. Daí ele começa a inflamar o vizinho do lado. Também esse pastor é isso, também esse pastor é aquilo. Esse grupo de louvor é isso, esse grupo de louvor é aquilo. E vai inflamando o coração do outro. Então esse é um outro perigo que rondeia as nossas igrejas. Porque a gente muitas vezes pensa assim, o perigo é o mundo vir para a igreja. Irmãos, o perigo é crente que não saiu do mundo. Porque o mundo, quando vem para a igreja, quando vem aquela pessoa do mundo para a igreja, nós oramos, nós jejuamos, nós pregamos a palavra, o Espírito Santo trabalha nesse coração, essa pessoa se converte. Agora, o problema é aquele crente que está há anos na igreja e não está convertido ainda. Porque esse é o grande perigo. Esse começa a inflamar os outros irmãos dentro da igreja. E daí começa a nascer grupos dentro da igreja e divisões dentro da igreja. Esse é o grande perigo que nós temos que combater. Mas vamos lá. A Bíblia diz, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Não é o lucro. Não é lucro, e sim grave prejuízo. Alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Quando Jesus foi falar para Nicodemos acerca do novo nascimento, Nicodemos, obviamente, não conseguia entender na sua concepção carnal, porque ele ficava pensando, falou, poxa, ele até indagou Jesus, mas como pode eu, ainda velho, entrar dentro da barriga da minha mãe e nascer de novo? Talvez eu entraria mais ali, né? Daí Jesus olha para Nicodemos e fala, realmente, não entende nada. Não entende nada. Jesus estava falando para ele no sentido espiritual, o novo nascimento. O novo nascimento que Jesus estava falando para Nicodemos é falar assim, olha, despoja-te do velho homem, não viva mais essa vida presa sobre dogmas farisaicos, abandona essa vida e vive uma nova vida em Cristo, para que o Espírito Santo possa guiar você, como o vento é guiado. É isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos, e é isso, irmãos, que nós vivemos também na nossa vida. E aqui o escritor deixou aqui que o grande problema nas nossas atualidades é que as igrejas como um todo estão preocupadas com as quantidades e não com a qualidade. Eu penso que é melhor nós termos uma igreja com 20 pessoas, mas 20 pessoas instruídas na palavra de Deus, porque essas 20 pessoas vão conseguir fazer com que mais 20 se chegam e sejam instruídas na palavra de Deus. É assim que se dá o crescimento. O crescimento se dá através da qualidade, não da quantidade. Talvez a gente olha, principalmente no Brasil, na Angola, em Moçambique, igrejas com 700, 800, 5 mil membros, as mega churches, né? Nos Estados Unidos tem muito dessas mega churches, e você olha e fala, uau, 5 mil pessoas no auditório. Agora você pensa com você, como que um pastor consegue dar conta de 5 mil pessoas? 800 pessoas. Uma vez eu vi um pastor no Brasil falando, e ele disse o seguinte, que ele tem uma igreja muito grande, a igreja dele acho que tem cerca de 1.500 pessoas, ele falou, para cada grupo de 100 pessoas eu tenho um pastor. Falou, eu separei a minha igreja por grupos. Falou, porque eu não consigo dar conta de todas as pessoas. Então, esse pastor é responsável por esse grupo de pessoas. Esse pastor é responsável por esse grupo de pessoas. Ele foi mostrando. Ele falou, porque eu não consigo dar conta de tudo. Então, se tivesse algum problema grave nesse grupo, chegaria primeiro a esse pastor, e esse pastor levaria para o pastor principal. Então, ele usou uma forma inteligente, de sabedoria, para administrar a igreja. Que foi isso que Jétro
foi instruir Moisés também. Porque Moisés, quando estava guiando o povo, ele também ficou perdido, irmãos. Porque imagina, o povo às vezes, talvez um chegar e falar assim, Moisés, o camarada do meu vizinho aqui está matando tudo minhas galinhas. Imagina para Moisés dar conta disso daí. Então foi quando Jétro instruiu Moisés, falou, Moisés, você tem que instruir pessoas para ser os seus porta-vozes perante o povo. Porque esses pequenos problemas não podem chegar diante de você. Então, irmãos, e por isso que eu falo, quando Jétro foi trazer essa instrução para Moisés, Jétro estava falando, você tem que pôr mais qualidade no meio do povo. Porque você está olhando para a quantidade do povo que Deus te confiou, mas traz qualidade. Então eu falo, é melhor nós termos uma igreja bem instruída, irmãos, do que uma igreja cheia. Uma igreja cheia não representa nada. Imagina para um pastor chegar diante de Cristo, Senhor, eu tinha 5.000 almas que eu cuidava. Daí Jesus fala para ele, então, nem das 3 que estavam na sua casa você conseguiu cuidar. Perdeu a família por causa dessas 5.000 almas e perdeu as 5.000 almas também. Então esse é um grande perigo, irmãos. Mas vamos lá. Tópico 2, que fala, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Então, primeiro, quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã. Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército Sargão II, e as 10 tribos do norte, levadas cativas para a Síria. Por ordem do rei assírio, foram trazidos povos de Babel e Cuta, de Avá, de Ramat, de Serfavaim, e habitaram cidades de Samaria em lugar dos sacerdotes, e tomaram Samaria em herança e habitaram em suas cidades. Então, irmãos, todo esse povo foi habitar ali em Samaria. Tomaram Samaria e ali começaram a ter filhos. Continuaram uma vida ali. Então, posteriormente, o rei assírio enviou-lhes um sacerdote dos israelitas para ensinar o povo da terra o temor de Deus. Ou seja, constituiu-se uma igreja ali também, para que o povo pudesse aprender também. Mas também serviam a deuses, aceitaram o ensino do sacerdote israelita, mas não deixaram a idolatria. Representam muito bem a vida na carne, da qual a idolatria é uma expressão. Então, a grande, vamos dizer assim, a grande birra que os judeus tinham com os samaritanos primeiro, era uma mistura de gente. Eles não eram o judeu puro. Tinha judeus, mas misturado. E o outro ponto era que eles, muitas das vezes, não abandonaram os seus costumes passados. Então, estavam presos ainda em idolatrias. Então, esse é um dos pontos que fazia com que existisse essa rincha entre os judeus e entre os samaritanos. Porque os samaritanos, eles estavam num território judeu, estavam próximo deles, mas era uma mistura de gente. Ali tinham judeus misturados com outras etnias também. Então, esse era um dos pontos. E os samaritanos se ofereceram a cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Igualmente, quando da construção dos muros e da cooperação dos samaritanos foi recusada, pelo povo de Neemias também. E essa atitude, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm o quê? A sã doutrina. 1 Timóteo capítulo 6, para os irmãos verem. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 até o versículo 5. Diz aqui, se alguém ensina de outro modo e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais surgem invejas, porfias, injúrias, más suposições, contendas perversas de homens corruptos,
da mente e dos instruidores da verdade, supondo que lucro é piedade. A Bíblia deixa bem claro, aparta-te dos tais. Irmão, se alguém começar a pregar, o próprio Paulo falou, se alguém pregar, ele falou assim, se alguém, ou até mesmo eu, ou um anjo descer do céu e vos pregar um evangelho diferente desse, seja considerado maldito, anátema. O apóstolo Paulo já tinha deixado muito bem claro. E aqui ele fala para Timóteo, aparta-te dos tais. Sai fora desse povo. Então a Bíblia, ela traz bastante informações para nós concernente ao que é mundano, o que é profano. Concernente à reconstrução do templo, os judeus não aceitavam os samaritanos, por quê? Porque sabiam que eles eram uma mistura de gente, eles surgiram de uma mistura de gente. É lógico que depois Jesus Cristo veio mostrar que a visão do amor era mais importante. Jesus Cristo veio mostrar uma nova concepção, porque a gente não pode também aqui usar a ferro e fogo, né? Não, você não é da minha linhagem, não quero você. É a mesma coisa eu chegar aqui e falar assim, olha, eu só vou me dar bem com os brasileiros. Eu criar a minha linhagem. Não, quem é brasileiro está bem comigo, quem não é, não está. Jesus já vem nos mostrar algo diferente, que é através do amor. Mas aqui, na construção do templo, aquilo que o povo estava fazendo, para eles isso não era aceitável. Uma mistura de gente no meio deles. O que essa lição está querendo nos ensinar é a questões acerca de heresias, acerca de novos costumes pagãos, querendo adentrar por dentro da igreja. É isso que essa lição está querendo nos mostrar. Não é relacionamento humano. A Bíblia não vem trazer um empecilho, então quer dizer que eu não posso ter amizade com alguém que não professa a mesma fé? Não é isso que a Bíblia está te falando. A Bíblia está te alertando. Cuidado com as tuas amizades. Cuidado com as tuas amizades. Eu tenho um amigo no trabalho, muito amigo, converso com ele quase todo dia, que é muçulmano. Me dou muito bem com ele. E ele se dá muito bem comigo. Então, não é isso que vai interferir a nossa amizade. Agora, o que a Bíblia quer dizer é, eu não posso trazer os meus costumes, os costumes dele, para a minha vida. O que a Bíblia quer dizer é, eu não posso trazer os costumes do mundo para dentro da igreja, irmãos. Esse alerta que está nos dando aqui. Mas vamos lá. Igualmente devemos nos afastar daqueles que têm vida irregular, como também daqueles que causam divisões. Olha o que a Bíblia fala, irmãos, em Provérbios capítulo 6, 16. A Bíblia fala que tem 6 coisas que Deus condena, e a 7ª ele abomina. Vamos lá, Provérbios 6, do 16 até o 19. Diz assim, estas 6 coisas o Senhor odeia. Sim, 7 são abominações, e as 7 são abominações para ele. Daí vem aqui, o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina ideias perversas, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que fala mentiras, e a 7ª, aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Isso é abominação diante de Deus, irmãos. Isso é abominação. Por isso que eu sempre digo, o melhor caminho para o nosso crescimento espiritual, o melhor caminho para nós vivermos bem em comunidade, é a comunicação. E a comunicação é comunicação direta. Se algo na minha comunidade não está indo bem, eu tenho que chegar no líder da minha comunidade e expressar para ele que isso não está me agradando. Para a gente entrar num comum acordo. O problema é quando eu chego no meu amigo, ou no meu próximo, imagina, muito próximo do Dominique. Eu chego no Dominique e falo, olha Dominique, isso na igreja não está me agradando não. O Dominique nem tinha visto isso. Daí daqui a pouco, o Dominique vai passar a olhar com outro olhar para a comunidade.
Ele vai falar assim, aquele dia o pastor falou aquilo para mim, estou reparando, isso está acontecendo mesmo. O Dominique vai e fala para a Thalita, bem, aquele negócio lá, o pastor falou lá, verdade. E a Thalita vai, conversa com a irmã Benildes. Irmã Benildes, a senhora já reparou nisso? Olha para os irmãos ver. Daí por causa de uma conversa, foi contaminando o coração de um monte. E o pastor Lucas não sabe de nada. Está aqui alegre, fazendo os cultos. E não sabe que dentro da igreja está rodeando um sentimento diferente. Mas a Bíblia fala que isso é abominação diante de Deus, irmãos. Eu, ao chegar ao Dominique e contar algo para ele, eu fui o propulsor de semear contenda entre os irmãos. Deus odeia isso. Se Deus odeia isso, Deus repugna também aquele que faz tal ato, irmãos. Nós estamos mexendo com algo santo. E essa abominação que Deus tem, o que semeia contenda entre os irmãos, a gente traz para dentro da igreja porque nós estamos na igreja, mas isso é na nossa vida secular também. Imagina, os meus filhos me ouvir falar mal de um amigo, os meus filhos me ouvir falar mal de um dos meus irmãos. Sabe, o meu filho talvez pode olhar para um tio e falar assim, meu pai fala mesmo que esse meu tio não vale nada. Eu estou semeando contenda. Então, esse é o grande perigo que a Bíblia traz como advertência para nós, para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia. No Brasil, eu conheci pastores que irmãos falavam assim, olha, eu não tenho coragem de falar tal coisa para o pastor, porque se a mulher dele souber, a mulher dele é uma fofoqueira, a igreja amanhã o dia inteiro, toda a igreja sabe. Então, é esse tipo de condenação que a Bíblia traz. A Bíblia fala que Deus odeia aquele que semeia contenda entre os irmãos. Esses são tipos de coisas que a gente tem que deixar longe da nossa vida cotidiana. No trabalho mesmo, a coisa que a gente mais repudia no trabalho é quem? O camarada fofoqueiro, que não pode ver nada acontecer, que corre no chefe para falar. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Está semeando contenda, porque se é um time de trabalho ali, está semeando contenda dentro do time. Então, essas coisas são abomináveis diante de Deus. E na igreja não é diferente. Então, esse é o grande perigo, irmãos, que nós temos dentro das nossas igrejas, para poder cativar um ao outro, para que sejam verdadeiros, para que sejam diretos. Porque eu posso ter uma conversa direta com o pastor Lucas, que talvez não lhe agrade, mas se eu trouxe diante dele, ele vê o quão franco eu fui com ele, porque ele fala, olha, o pastor podia muito bem tomar uma atitude e falar para outros, inflamar outros, mas ele veio trazer diante de mim. Então eu falo, é essa atitude que nós temos que ter dentro da igreja no nosso dia a dia. Eu tenho que ser direto com os meus irmãos. Se algo não me agrada, não vai me cair bem ficar espalhando para todo mundo que isso não está me agradando. Mas agora, se eu chegar no meu líder e falar, talvez algo pode tornar diferente. Ou talvez o meu líder vai me dar uma explicação, porque isso não está assim, que vai ser convincente também. Que vai trazer uma visão diferente. Amém? Mas eu fui tesoureiro de igreja por muitos anos no Brasil. Por muitos anos. Eu já ouvi cada coisa a meu respeito, que eu falava, poxa vida, eu não tinha coragem, irmãos, de tirar 1 centavo da igreja. Eu fechava a caixa, às vezes dava centavo, eu ia lá e colocava no meu bolso para arredondar o valor final do caixa. Aquele sentimento de temor, porque é um dinheiro que não é meu. É um dinheiro que não é meu. Quando eu tive para a Alemanha em 2017, que eu vim aqui ficar 2 meses, eu dirigi uma congregação, eu deixei essa congregação. Quando eu retornei para o Brasil, eu estava numa reunião de obreiro, um jovem chegou em mim, e na época eu dirigia essa igreja, eu tinha contratado a mãe dele para fazer a limpeza da igreja. O jovem chegou em mim e falou assim,
você vai ver, viu? Você vai ver. Ele falou assim para mim, minha mãe foi mandada embora porque se deixou a igreja toda endividada. Eu falei, eu? Deixei a igreja endividada? Eu falei, que dívida? Que eu não estou sabendo. Aquilo, irmãos, me trouxe uma ira tão grande. Daí ele falou assim, o pastor fulano falou, que assumiu a igreja, estava assim, assim, assado. Você endividou tanta igreja que ele teve que dispensar minha mãe porque não tinha dinheiro para pagar. Irmãos, eu aquele dia, eu queria achar esse pastor aí, mas aí a hora que eu vi ele, que eu fui em direção a ele, e nós estávamos, acho que uns 300 obreiros ali, um irmão me parou para conversar e tal, depois não vi mais. Aquele dia foi por Deus. E você imagina, numa condição, numa situação dessa, eu saí difamado, eu saí como devedor. Uma igreja que entrava, sei lá, na época, 6, 7 mil reais, todo mês. O custo da irmã, mensal, não chegava a 600 reais. A igreja de conta não tinha mais que 1.000 reais de conta. Eu não deixei dívida nenhuma naquela igreja. Olha para os irmãos verem, a não ser um data show que a gente comprou para a igreja, mas que era 600 reais por mês. A igreja tinha, vamos dizer assim, no português, claro, estava com lucro ainda no seu caixa final. E escutar aquilo lá, para mim, foi difícil. Foi difícil. Mas eu falei, bom, ele que semeou a contenda entre os irmãos, ele que vai pagar, não sou eu. Depois eu achei minha cabeça. Mas é uma coisa que entristece eu até os dias de hoje, irmãos. É difícil, irmãos, é difícil. Mas vamos lá. Vamos lá que eu tenho 10 minutos só. Os samaritanos procuraram apresentar-se como os judeus. Casaram com as filhas dos judeus e deram filhas aos judeus em casamento. Alguns caíram nessa armadilha. E esse assunto, na lição 12, vai trazer à tona de novo, porque é um assunto de suma importância. Então, os irmãos não percam. Estamos na 7ª lição. Então, não perca aí que as próximas vão ser boas também. Vamos lá. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Os samaritanos invejaram os judeus antes de os judeus terem chegado a Jerusalém. Os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar ao único Deus verdadeiro e adorá-lo, então a atenção dos habitantes da região passou-se para os judeus. E os samaritanos perderam a sua posição privilegiada e encheram-se de inveja. Isto sempre foi assim. Os fariseus tinham inveja de Jesus, os sacerdotes tinham inveja da igreja. Os samaritanos imaginaram que, se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo privilégio que este. Quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos, o ódio velado transformou-se em inimizade declarada. Inimizade essa que perdura até os dias de hoje. Mas vamos lá. 3, para a gente fechar aqui. Deus exige santidade ao seu povo. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Primeiro, palavra santo significa separado. Então, quando a Bíblia vem expressar que Deus quer santidade do seu povo, Deus quer uma separação. Separação de coisas profanas para coisas sagradas. É isso que Deus quer. O ser santo na Bíblia, a concepção de santo que a Bíblia nos traz, é viver uma vida separada. Porque muitas das vezes as pessoas confundem com a santidade, não, porque eu tenho que jejuar 12 horas por dia, eu tenho que orar 5 horas por dia, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Não, não é isso. O que a Bíblia nos traz como santidade é uma vida separada para Deus. É uma vida separada para Deus. Daí a oração, o jejum, isso faz parte da vida daquele que escolheu se separar para Deus. Então, retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Por isso, a bênção de Deus os acompanhou. E eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram, que Deus fizera esta obra. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã
o Senhor fará maravilhas no meio de nós. O anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué então lhe perguntou: que diz meu senhor a seu servo? E a resposta que recebeu foi clara: descalça os seus pés, os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Daí aqui vem outro tópico que fala que Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. E esse aqui é um tópico muito importante. Quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor por que daquela derrota, o Senhor respondeu para Josué: santificai-vos para amanhã. Deus estava falando, amanhã vai ter uma nova batalha, mas santificai-vos para essa batalha. Anátema há no meio de vós. Deus está falando para Josué: Josué, tem pecado no meio de vocês. Daí vem mais ainda, ó. Anátema há no meio de vós, Israel, diante de os vossos inimigos não podereis suster, até que tireis um anátema no meio de vós. O pecado foi descoberto, desraigado, e então disse Josué: levanta-te e sobe a Ai, e olha que tenho dado a tua mão ao rei de Ai, e o seu povo e a sua cidade, a sua terra. Aqui foi quando Josué ganhou a batalha. A primeira coisa que quando Josué recebeu essa mensagem, que havia pecado no meio deles, Josué convocou o povo. E começou um por um, falou: agora vamos ter que saber quem está em pecado no meio de nós, até que descobriram. E quando descobriu, Josué apartou aquele povo do meio deles. E quando eles desceram para batalhar contra Ai, daí eles venceram a batalha. Irmãos, é muito sério. Aqui fala: Deus exige santificação de seu povo para poder operar no meio dele. É muito sério esse ponto, irmãos. Santificação é uma coisa muito séria. Nós não estamos falando aqui, olha, que agora então nós vamos escolher a dedo quem que pode ficar no nosso meio ou quem não pode e separar do nosso meio. Não. O que nós fazemos para separar do nosso meio o anátema, não lançá-lo fora, é pregar a verdade. Quem convence do pecado, da justiça, do juízo, irmãos? O Espírito Santo. De que forma o Espírito Santo convence a pessoa? A Bíblia fala que a fé vem por onde? Ouvir a palavra do Senhor. Então, se tem quem prega, tem quem ouve. Quem produz fé na vida das pessoas é o Espírito Santo, mas vai produzir por meio do que ela ouviu. Então, a forma como nós separamos o pecado do nosso meio é combatendo ele através da palavra, pregando através da palavra. Daí o Espírito Santo faz a obra. Não é eu que vou chegar em irmão fulano, irmão ciclano e falar: você está em pecado, você tem que consertar a sua vida. Não, quem vai falar é o Espírito Santo, irmãos. Mas através do que? Da palavra. O pastor prega a palavra. O pastor está pregando a palavra, está falando a palavra. O Espírito Santo está trabalhando nos corações. Amém? Então é dessa forma que nós fazemos essa separação. É dessa forma que nós vamos santificando a nossa vida a cada dia mais, separando-se do mal. E para a gente fechar, devemos manter uma vida de separação do mal. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem abrido a porta, olha, isso aqui é importante para a gente entender. Se os judeus tivessem abrido a porta para uma união com o samaritano, estes provavelmente teriam se mostrado afáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus, teriam participado do culto dos judeus e afastado a presença do Senhor, uma vez que Deus não se une à idolatria. Vale a pena manter a separação com o mundo. Então, se eles tivessem abrido exceção para que os samaritanos estivessem no meio deles e ajudassem na reconstrução do templo, quando o templo tivesse terminado, provavelmente os samaritanos iam jogar na cara dos judeus: olha, eu também ajudei vocês, agora vocês vão ter que permitir que eu construa o meu altar nesse canto também. Imagina a situação, dentro da casa de Deus. Os samaritanos chegando e falando assim: não, eu também construí essa casa, você não construiu sozinho. Eu também quero fazer o meu altar de Baal aqui. Então, eles fizeram isso justamente para precaver isso no futuro. Falou: não, vamos fazer o templo
A casa do Senhor vai ser construída pelas pessoas da mesma linhagem que nós, para que lá na frente nada profano venha entrar na casa de Deus. Esse então foi o sentido que os judeus não quiseram o samaritano junto com eles. E para a gente vir aqui para o tópico 3 já, vamos lá. Devemos viver conforme a vontade do Senhor, para que o tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro 4:2. Então, qual seria então a vontade de Deus para conosco? A Bíblia diz: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Já observamos que a santificação significa uma vida que se abstém das coisas que não agradam a Deus, conforme a palavra. 2 Coríntios 6:17. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada do mundo. Depois 2 Coríntios 7:1. Aperfeiçoando a vossa santidade no temor do Senhor. Devemos sempre muito desejar-lhes agradáveis, devemos sempre muito desejar ser-lhes agradáveis, andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, guardando os seus mandamentos e fazendo o que é agradável à sua vida. Irmãos, uma vida cristã é uma vida totalmente separada do mundo, totalmente desconexa do mundo. Aquilo que eu fazia antes, eu já não faço mais. Eu escolhi viver para Deus. Eu escolhi ser de Deus. A cidade que eu moro, todo mês de abril é uma batalha, irmãos. Porque todo mês de abril tem a cidade festiva, tem as festividades da cidade mesmo, do município, onde vem cantores famosos, eventos e tal. E os jovens da igreja ficam com aquele anseio. Eu quero ir lá também. Eu também quero ir lá participar. É uma batalha dentro das igrejas. As irmãs fazem campanhas de oração. Porque não querem ver os jovens lá. Porque sabem que uma vez que eles vão lá, eles se perdem. Voltam para a cerveja, voltam para as drogas, voltam para a vida pregressa. Porque ele chega ali, ele vê todo mundo dançando, todo mundo se alegrando, ele quer aquela alegria também. Daí, assim, até engraçado, porque sempre tem aqueles que Satanás consegue arrabanhar. Não é só jovens. Aqueles que se acham que estão em pé, Para que não caia. Mas depois a gente vê, 2, 3 meses depois que passam essas festas, muitos jovens começam a regressar para a igreja. Glória a Deus por isso. Mas você vai conversar com esses jovens, sempre é o mesmo discurso. Eu estava na festa e encontrei uma namorada do passado, encontrei meus amigos do passado. Sempre é a mesma coisa. Por isso que é importante, irmãos, os cultos de oração na igreja. O culto de oração na igreja não é para que a igreja cresça. O culto de oração na igreja é para que a nossa vida seja preservada diante de Deus. É para que a nossa comunhão diante de Deus aumente cada dia mais. Isso é para nos aproximar mais de Deus. Então, o culto de oração é de suma importância, irmãos. O culto de ensinamento é importante na igreja. Todos os cultos são importantes. Nós temos que trazer essa importância dos cultos para a nossa vida. Para trazer essa nossa separação do mundo. E o que eu sempre falo aqui, muitas das vezes, os problemas, as pessoas se afastam da igreja. E daí vem-se aquela desculpa, a igreja não está bem acondicionada para receber essa nova geração, isso, aquilo. Não. É porque não se está falando do amor de Cristo à roda das nossas mesas. É porque o culto que é estabelecido dentro do nosso lar, o testemunho que o pai e a mãe têm que dar para os filhos não está sendo dado. Esse é o perigo, irmãos, que vem acontecer depois, que daí a igreja começa, eu vou ter que modificar a minha liturgia de culto para agradar gregos e troianos. Olha, para os irmãos verem. E não é isso que Deus quer, irmãos. O que Deus quer de mim e de você é um coração puro e sincero. A Bíblia fala que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Quando eu e você chega diante de Deus com um coração contrito e quebrantado, a Bíblia fala que Deus não resiste a esse nosso coração, porque Ele sabe que a nossa entrega é total. O culto, quando nós prestamos o culto, quando nós fazemos o culto não é para A, o culto não é para B. O culto é para Deus.
No aniversário do pastor, se nós fazemos o culto, nós fazemos um culto de ação de graças a Deus pela vida do nosso pastor. Não é um culto para o aniversário do pastor, não é um culto para o pastor, é um culto de ação de graças a Deus pela vida do nosso pastor. E muitas das vezes as pessoas tomam, confundem, trazem de uma forma diferente. E exaltam, não, porque é magnífico, é não sei o que lá, não sei o que tem. Irmãos, é ridículo a gente se dar ao luxo de tudo isso. É ridículo. Porque nós temos que trazer o sentimento nas pessoas de que adore a Deus. Exalte a Deus. Não importa se você quer uma igreja colorida, cheia de luzes, cheia daquilo. Não é isso que vai fazer que você traga a sua adoração a Deus. O que faz você trazer uma verdadeira adoração a Deus é você acordar na tua casa com o teu coração inspirado, sabendo que você vai vir na casa de Deus oferecer o seu melhor. Ah, o meu vizinho não está bem. Meu vizinho é frio. Meu vizinho é isso. O culto é teu, não é do teu vizinho. Você tem que prestar um culto, eu tenho que prestar um culto. Nós vamos entrar no nosso culto, eu já passei do horário. Quem tem que prestar o culto aqui para Deus sou eu. Eu tenho que prestar meu culto para Deus. Eu sei como que eu vou sair daqui hoje. É isso que nós temos que trazer à nossa consciência. Não é o fato de ter um monte de luzes aqui que vai me chamar a atenção. Não é o fato de eu ouvir o Patrick, o Dominique, cantar muito bem aqui, que isso vai fazer com que eu também exalte a Deus. Não, irmãos, não é isso. Não é isso. Eles estão aqui prestando culto a Deus também. O Patrick, ao tocar o piano ali, ele está prestando o culto dele a Deus. O Dominique, na sexta-feira, cantou aqui, que eu falei para minha esposa, eu estou até agora, o Dominique e o Patrick cantaram o hino, estou até agora pensando nesse hino. De manhãzinha, estava ali lendo a revista Escola Dominical, coloquei, ouvindo lá em casa, lá, esse mesmo louvor, mexeu comigo. Cantaram lindamente, mas eles prestaram o culto dele. Eles prestaram o culto dele. Então, irmãos, é esse sentimento que nós temos que ter no nosso coração. E assim nós vamos separando o mundo, o profano, do sagrado. Nós trazemos nossa vida para aquilo que é sagrado. Amém? Depois vem falar que as bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Amém? Eu vou terminar por aqui. Que Deus em Cristo vos abençoe. Na semana que vem, lição de número 8, a causa da desunião devem ser eliminadas. Uma lição de suma importância. Todas essas lições, irmãos, são para o nosso crescimento espiritual. Aqui não é para a gente atacar A, atacar B, não é isso. A gente não estamos atacando outras denominações, não. Cada igreja tem os seus costumes. Mas o verdadeiro sentimento que a gente quer produzir no coração dos irmãos é o que a Bíblia diz, vós sois o templo do Espírito Santo. A Bíblia não diz assim, Assembleia de Deus, Stuttgart, Busnau, é o templo do Espírito Santo. Aqui é um local que nós nos reunimos. Mas a Bíblia fala, vós sois o templo do Espírito Santo. Nós somos igreja. Nós somos igreja. Nós temos que preocupar com esse edifício vivo. Essas paredes aqui o Senhor constituiu para que nós pudéssemos nos reunir. Porque quando nós estamos numa união de pessoas, nós conseguimos um ajudar o outro. Aí mais à frente. Então, por isso foi constituída a igreja Assembleia de Deus Stuttgart Busnau. Para que nós tenhamos um pastor para que nos oriente. Para que nós tenhamos um pastor que vele pelas nossas almas. Mas nós temos que sempre lembrar no nosso coração, vós sois o templo do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus, me perdoa do horário.